Maracas. Maracano. 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 Terra Argentina. Fala galera, aqui quem vos fala é Edson Ed no segundo podcast Maracas. Hoje recebendo uma figura nada mais nada menos aí do que um cara nível mundial. Comigo aqui hoje, Dijandro Ricardo. Sou eu, Dijandro Ricardo. Prazer, satisfação imensa estar nesse novo projeto aí com você, cara. E me sinto lisonjeado em fazer parte desse novo momento aí que tu tá atravessando. Obrigado pelo convite. Show. Dijandro, antes de eu começar, eu vou falar aqui dos meus apoiadores aí do projeto, né? Que é a Rede Amigos Unidos para Vender Barato aí, um grupo de amigos aí que tem feito diferença nos mercantis aqui, né, da região. Supermercado Zezé, Supermercado Idália, Nosso Mercantil, Supermercado Santa Ana, Açaiteria Donique, Vilas Espetos e a Force Man Nordeste. Esses são os parceiros que estão apoiando esse projeto aí. Esse primeiro mês aí que vai ser o podcast Maracas, só com pessoas aí daqui do município que a gente quer conhecer. Trouxemos a IDS para cá e queremos se achegar de todos vocês aí que fazem parte aí do Maracanaú. Legal vocês estarem vindo, legal que essa visibilidade que o programa vai ter vai trazer novos apoiadores também, né? Sim. E a IDS chegou chegando, né, cara? Chegou devagarinho e foi crescendo, foi ganhando espaço, foi ganhando a simpatia das pessoas, né? Tem credibilidade. Tô falando isso para fazer propaganda não, tá, gente? É porque eu conheço de perto e quando você tá próximo e consegue acompanhar a evolução e o crescimento é algo muito, muito legal. Dá orgulho, assim, saber que a pessoa tá próxima e tá crescendo e tá buscando cada vez mais espaço. Muito legal. Bacana. E esse crescimento, cara, tá totalmente ligado a esses parceiros. Acho que quando eles vêm, eles somam e a gente em troca, né, mano, oferece mais ferramentas, mais conteúdos e gera também essa aproximação aí do público, né, que vai estar acompanhando o nosso podcast. E é isso. Quero entrar aqui em alguns assuntos, cara, com você, né, saber um pouco aí mais do Dijandro, né, o que hoje, assim, das atividades, né, que você exerce, que eu tenho aqui como diretor de esporte e técnico da seleção. Qual representa mais o Dijandro ou como está essa divisão aí nessas funções? Como é que está essa divisão, né? Durante um tempo, sabe, eu acumulava tanta coisa para fazer e eu acreditava verdadeiramente que eu não ia conseguir fazer tudo que eu desejava e às vezes eu me frustrava em meio a uma dificuldade de organização, de articulação do tempo. De um tempo para cá, eu já penso totalmente diferente. Eu acho que dá para a gente fazer tudo, né? Se você souber dosar o tempo, ali controlar um pouco os impulsos e dosar essa energia que você tem aí. Hoje eu estou diretor de esporte da Secretaria de Esporte de Maracanaú, mas também sou professor universitário, trabalho na Universidade de Fortaleza, com sede aqui em Maracanaú também. E sou professor da rede pública estadual, né? Estou afastado professor de educação física da rede pública estadual, estou afastado em virtude dessa função de diretor na Secretaria de Esportes e técnico da Associação Brasileira de Handebol de Praia. Durante um tempo eu tinha essa dificuldade de articular tantas ideias, hoje já consigo organizar e harmonizar todas essas funções. A Seleção Brasileira de Handebol, ela é a maior responsabilidade, né? Em virtude da dimensão que tem a seleção como representatividade para diversos atletas, clubes, para o movimento esportivo nacional de uma forma geral, mas é a que me toma talvez menos tempo, vamos dizer assim, né? Eu tenho em casa planejamento, eu entro em contato com o preparador físico, com o assistente técnico, mantenho contato com os atletas à distância, mas a gente se encontra para treinamentos 2 vezes no ano, em períodos de 15, 20, 30 dias. Então, assim, não é algo que me tome totalmente tempo. E quando você chega lá para fazer treinamento, você meio que se abstrai do restante, né? Certo. Porque você acaba mergulhando numa imersão, assim, que foca totalmente na Seleção Brasileira de Beach Handball. E aí, quando eu estou aqui, esse peso da Seleção Brasileira é um pouco amenizado. E aí eu divido esse meu tempo com as minhas atribuições sociais, familiares, afetivas e tal, e essa função de diretor de esporte e professor. Eu adoro ser professor, cara. Eu adoro ser professor.
A todos os professores, né? É. Palmas, né, meu? Que merece. Cara, agora me conta um pouco dessa trajetória de atleta, de beach handball, a técnico. Como que tudo isso aconteceu na sua vida? Quantos anos você descobriu esse esporte que não é tão popular, né? Mas, assim, foi descoberto por você e você fez muito proveito, né? Desse. Isso, eu comecei a jogar handball com 9 anos de idade, no Novo Maracanaú. Comecei no handball, né? E muito novo. Na verdade, eu sempre convivi com grupos muito jovens. Aliás, eu era muito grande, a altura, a estatura, e as pessoas achavam que eu era mais velho do que eu realmente era. Então, sempre convivi com grupos mais velhos. Então, tive um momento ali de descoberta, de identidade, né? Maturidade. Então, assim, foi uma fase interessante. E aí, evoluí muito rápido em virtude de estar sempre em grupos mais avançados. E eu sempre tive o desejo de representar o Brasil, né? Toda criança, quando nasce no Brasil, parece que ganha uma bola de presente e quer ser da seleção brasileira. Eu fui, só que de outro esporte. Sim. E aí, quando eu tive na seleção brasileira pela primeira vez, assim, cara, eu gosto disso aqui é muito bom. Quero permanecer aqui. E foi muito fácil descobrir o que eu tinha que fazer para permanecer. Então, eu treinava bastante, me dedicava bastante, abdiquei de muita coisa na adolescência para estar lá e representar o Brasil. Passei muito pouco tempo na minha juventude em Maracanaú, porque logo ganhei bolsa de estudo, estudei em Fortaleza, joguei em Fortaleza, viajava bastante. Então, teve uma fase da minha adolescência que eu só vim em Maracanaú para dormir. A minha proximidade com Maracanaú foi já depois da fase adulta, que aí eu entrei na universidade, coloquei o esporte assim meio que de lado durante um período e comecei a estudar. Aí comecei a trabalhei na assistência social aqui de Maracanaú durante praticamente 8 anos e foi onde eu despertei para essa identidade de professor, né, de poder estar à frente de grupo, de liderar, de inspirar, de passar conhecimento, compartilhar conhecimento e trocas. E eu pensei que estava definido. Não, parei de jogar, agora eu vou ser professor. E aí, em 2006, o universo não está nem aí para os seus planos. Com certeza. Em 2006, a gente teve uma seletiva para a Seleção Brasileira de Handball de praia, né, em João Pessoa. E um técnico do Fortaleza Esporte Clube, que era Alex Dourado, na época, chegou para a gente, vai ter uma seletiva na Paraíba, se vocês quiserem ir lá, eu indiquei o nome de vocês. A gente fez um jogo duro e tal, que a gente tinha que pagar passagem, a gente já era meio estrelinha, vou pagar passagem, não. Só que era uma oportunidade nova e a gente disse assim, vamos ver o que dá. E fomos, eu e Jefter, que era o outro atleta que morava aqui no Timbó. E, cara, a gente ficou. Era uma seletiva de 40 atletas. A gente passou da primeira fase, fomos para uma fase final de treinamento em São Paulo. Foram 30 dias de treinamento e nós ficamos entre os 10. E aí 2006 foi o primeiro ano, foi o primeiro título mundial do handball brasileiro, no âmbito nacional, né? No âmbito internacional. A gente foi campeão mundial de beach handball em 2006 em Copacabana. E aí de lá para cá a gente mergulhei totalmente no beach. Em 2010 eu tive uma lesão que me afastou como jogador. Pensei mais uma vez que ia ficar e o universo mais uma vez não está aí nem aí para os seus planos. E fui convidado para compor a comissão técnica da seleção. Quando eu saí da seleção, eu já era capitão da equipe, né? Já tinha sido reconhecido como uma liderança, que para mim foi um orgulho tremendo. E aí em 2010 entrei para a comissão técnica e de lá até 2018 foram 8 anos com o professor Guerra, que era o técnico da seleção brasileira. E muito aprendizado, muitas conquistas e até o ano passado, quando eu fui convidado para ser o técnico, até dia 4 de março desse ano, né? Quando eu fui convidado para ser o técnico, e aí eu acredito que é um divisor de águas. Agora a responsabilidade aumenta. Eu sempre tive um desejo, mas eu nunca minimizei a responsabilidade que é estar à frente de um grupo que é campeão. O Brasil é 5 vezes campeão mundial de handball de praia. Nos últimos 14 anos, a gente participou de todas as finais internacionais e só perdemos 2. Somos referência mundial nesse esporte. Literalmente, nós somos referências e é uma responsabilidade tremenda assumir um grupo nesse patamar.
sabe? Quando você chega a esse estágio, parece que você não compete mais com você. Aliás, não compete mais com os adversários, você compete com você mesmo. Porque é uma luta diária para permanecer na alta performance, no alto nível de rendimento, com humildade, com autoconfiança, com respeito aos adversários. É uma missão que eu abraço com toda a responsabilidade e sem o mínimo a pressão de que não é possível. Pelo contrário, estou indo buscar. Entre os títulos e conquistas, assim, o que você pontuaria assim como, cara, esse marcou, é uma lembrança que faz diferença na minha vida? Qual que você citaria aí, que ano? 2006 foi muito importante porque foi o primeiro. Foi algo inédito, as pessoas viam a gente diferente, o mundo não acreditava no que tinha acontecido, porque em 2006 a gente foi campeão mundial masculino e feminino, né? Então a gente teve que ir para um segundo mundial em 2008 na Espanha, fomos vice-campeões para o pessoal perceber, então no pódio de novo, não foi por acaso. Né? Não foi por acaso. Uma confirmação. Isso, então daí para frente eles entenderam que o Beach Handball do Brasil veio para ficar. Mas nem foi essa, tá? Mais marcante para mim foi em 2009, quando essa lesão que me afastou das quadras, ela se manifestou pela primeira vez. Né? Era um problema no joelho. E eu cheguei na fase de treinamento, eu me preparei bastante para a fase de treinamento. Quando eu cheguei na fase de treinamento, no quarto dia eu senti. E procurei o departamento médico, fisioterapeuta, e disse assim, olha só, aquela dor, senti de novo, cara, vou ser cortado. E eu já tinha isso, porque um ano antes eu comuniquei e pedi para ser cortado, porque eu não suportei, não ia suportar o treinamento. Dessa vez, quando eu disse que a lesão está aí, podem tomar a decisão que vocês quiserem. Aí o técnico procurou a fisioterapeuta, olha só, quanto tempo tu consegue deixar ele bem? Aí, 12 dias parado, a gente resolve. Só que a fase era 17. Como é que você tem uma fase de 17 e o cara vai ficar 12 parado? Aí assim, em 10 dias tu entrega ele, aí ela olhava para mim, olhava pro técnico, olhava para mim, olhava pro técnico, Juliana Cubo, de São Paulo, não esqueço nunca. Ela, entrego. Aí ele, então pronto, vai pro quarto, dorme lá, faz só o que ela mandar. E eu não entendi assim, caramba, 17 dias de treino, eu vou ficar 10 no quarto, era piscina, quarto, fisioterapia. Piscina, quarto, fisioterapia, até o 10º dia, no 10º dia, quando a gente começou os testes para ver se dava para segurar. Cara, era Juliana 24 horas, né? E fiz o teste no 10º dia, deu certo, não senti dor, e ela, tu tem certeza que não senti dor? Tenho certeza que não senti dor, e fomos para a competição. Tinha 2 movimentos específicos que eu não conseguia fazer, que era um salto para trás, que é muito específico para a função que eu exercia. E com cansaço, o arremesso com giro também, eu tinha uma certa limitação. Mas no momento do teste e no período de adaptação, não senti. Na competição, os jogos foram se arrastando e foram ficando cada vez mais difíceis. E aí eu comecei a sentir o peso da competição. Na semifinal contra a Croácia, a gente foi para um shootout, que é uma espécie de pênalti, né, no handball de praia. E eu sempre fui o quarto batedor. Sempre fui o quarto batedor. Quando a gente foi, mas a gente não tinha ido para o shootout ainda naquela competição. Então, quando a gente foi para o shootout, eu lembrei, sou eu, o quarto. Eu tenho que bater. Aí, na verdade, eu pensei assim, será que ele vai me colocar para bater? Né? Porque eu estou vindo de lesão. Aí ele, fulano não, Gil, Jefter, fulano de tal. Aí eu já levantei o braço assim, que ele já... Tá seguro? Eu? Claro. Eu e Bruno. Aí ele disse assim, agora me ajuda, que eu já disse que vou bater. E fizemos os 3 primeiros arremessos. Quando foi no meu arremesso, eu estava muito confiante, não lembro de pensar na dor. Foi gol e eu saí da quadra, bati a mão aqui todo mundo, a gente fez o último arremesso, ganhamos o shootout, fomos para a final. Só que esse jogo foi muito emocionante para mim. Então, quando a gente venceu, que o árbitro sinalizou, corri para trás, todo mundo correu para a quadra, estamos na final, e eu corri para trás para abraçar a fisioterapeuta, porque eu sabia o quanto tinha sido doloroso chegar ali naquele momento, sabe? Nunca esqueci isso. A prova, foi nesse dia que eu falei para a Juliana, eu nunca tinha me dado conta do quanto uma equipe multiprofissional é valiosa, é importante.
né? E seja em qual área hoje que você exerça, você não vai conseguir fazer nada sozinho. Com Eu acredito certeza, que aqui né? tu não constrói nada sozinho. Jamais. Lá naquele momento a gente não construía e hoje como técnico, treinador, líder de uma comissão técnica, eu tenho essa consciência. Não se dá para fazer nada sozinho. E o segundo aprendizado tremendo foi o técnico. Ele tinha algo planejado para aquela competição, ele tinha as peças que ele iria utilizar e ele confiava em todas elas. A forma que ele não abriu mão de mim naquele momento me ensinou muito, sabe, sobre responsabilidade, sobre compromisso, sobre confiança e coisas que o esporte ensina de forma intrínseca, como é que qual termo eu vou utilizar? Indireta, e que as pessoas às vezes não se apercebem. Legal, né? E você falando isso, o esporte em si, ele tem que ser coletivo, né? Mesmo sendo um cara que sobe no ringue, mas assim, tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura, e que a partir que tem esse conhecimento que você tem, entenda isso, você começa a trabalhar melhor essa equipe, né? Todo mundo entendendo aquilo, o mecanismo funciona melhor, né? Claro, claro. Eu imagino um atleta de MMA, por exemplo, né? Quantos técnicos ele teve? Quanta experiência ele teve que coletar dos adversários? Quantas pessoas conversaram com ele sobre técnica, sobre treinamento, sobre dieta, sobre lesão, sobre recuperação? Enfim, ele não é mais uma folha em branco à toa. Todos que passaram ali e os que estão com ele naquele momento já compõem o pódio, já compõem a medalha, já compõem a vitória. Mas nem todo mundo enxerga assim também, mas... Cara, aonde você enxerga a importância e como você pode dizer essa importância da política e o esporte? Porque você está inserido nos dois mundos. Uhum. Então eu mesmo vejo muito conflito disso. Às vezes você tem um esporte, você tem um atleta, mas você não tem um apoio. Como que você, Dijandro, vê essa relação e o quanto que isso pode melhorar aí através da sua participação? Beleza. Você teve o Dijandro atleta na juventude, teve o Dijandro atleta na fase adulta, depois o Dijandro técnico, professor. E durante toda essa fase que eu estive dentro do esporte, eu era alguém que estava do lado de cá, do lado de lá, vamos dizer assim, do lado de lá. E do lado de lá é muito fácil identificar o que falta, né? E apontar a quem cabe a responsabilidade. Então eu sempre fiz isso. Não tem apoio, não tem ônibus, não dão ajuda, não fomento, não constrói a quadra, sabe? Sempre fiz isso. Quem me conhece em Maracanã há bastante tempo deve lembrar bem disso. E hoje eu não mudei o meu pensamento no tocante a quem cabe a responsabilidade. Eu só ampliei o meu entendimento de que a coisa não é tão simples. Então, estando do lado de cá agora, o que eu posso te dizer em relação a isso? A gente tem uma política esportiva no país que é extremamente frágil, quase inexistente. Se discute muito pouco uma política nacional, por exemplo. A nível estadual, a gente ainda tem uma desestruturação muito grande dos órgãos. Né? E aí, quando você vai para a esfera municipal, você fica na dependência de orçamentos e de decisões políticas que são tomadas por terceiros que nem sempre tiveram a orientação correta, o entendimento correto, que tiveram acesso a informações que seriam valiosas para a montagem de um programa ou de uma política esportiva para o município. Sabe por quê? Porque as pessoas que pensam isso estão brigando lá fora e deixaram de opinar, né? Deixaram de sugerir, deixaram de fazer parte do processo e abdicaram disso em troca de uma definição de lado A e lado B. Né? E aí o que eu vejo hoje? Se a gente tivesse que realmente, a gente pretende fazer isso, ajudar de forma mais objetiva e direta os desportistas, a gente tem que investir muito na estruturação de um modelo de gestão, sabe? A Secretaria de Esporte ela precisa evoluir em alguns aspectos organizacionais, né, de governança, e não é só no nosso município, são em todos os municípios. Nos últimos meses, anos, a gente já tem visto um sinal muito positivo em relação a essa estruturação, mas a gente precisa avançar até chegar ao nível de poder ser comparado minimamente a outras políticas, como a política de saúde, a política de educação, a política de assistência social, que são essenciais, né, que já gozam de grandes e vultuosos recursos, mas também precisam disso
porque controlam e coordenam estruturas muito grandes, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa de mais gente pensando em esporte, com cabeça de gestor, buscando as respostas que precisam ser buscadas e não as milagrosas, que elas não vão acontecer. E o desportista ele tem que estar em contato próximo ali, sabendo o que está acontecendo, o que pode ajudar, como poderia ser feito mais facilmente, tá? Porque é muito difícil. Anteontem, quinta-feira, eu acho, quarta-feira, a gente teve um atleta aqui de Maracanaú que foi para a Bulgária, para Sofia. Ele foi disputar um campeonato mundial de wrestling, né, que é a luta olímpica. E a gente pôde, cara, com tempo hábil, viabilizar um patrocínio via Secretaria de Esporte, via Prefeitura de Maracanaú, né? E a gente sabe que isso não é algo tão comum. Sim. Porque, primeiro, a gente precisava de tempo para articular, pessoal para viabilizar os processos que são necessários. O currículo dele e a proposta de uma competição mundial também favorece demais. O cara foi lutar uma vaga para Tóquio, para a Olimpíada, né? Um pré-olímpico. Então, assim, as pessoas acham que só fez porque era o cara. Não, a gente fez porque todo o processo favoreceu, né? O que a gente precisa fazer para conseguir favorecer outros processos semelhantes a esse? Ou estar preparado quando esses processos aparecerem? Então, essa era a ideia. Existe uma importância, então, de se entender o sistema, a ferramenta, claro, como ela funciona para você poder tirar dela, né? Captar de dentro dela, né? Isso, para você ver, por exemplo, quando você chega em qualquer outra secretaria que tem um pouco mais, que tem uma estrutura maior e já tem... são secretarias que eu chamo essenciais porque são mais tradicionais, já funciona há bastante tempo, já tem políticas consolidadas nacionalmente, saúde, educação, assistência social e por aí vai. Você tem equipes técnicas e profissionais que já lidam com isso há bastante tempo, então já conhece o caminho das pedras. Aí quando se trata com o esporte, durante muito tempo a gente foi tratada de uma forma assim meio que o ex-atleta faz isso, bota o pessoal do time lá para resolver, sabe? Nunca se pensou que para se gerir esporte não pode ser só ex-atleta. Que seja o ex-atleta, mas que seja o cara ex-atleta que tem um conhecimento, um entendimento sobre gestão, que tem uma influência política para lidar com assuntos burocráticos dentro dessa esfera, que seja alguém que tenha experiência no trabalho de elaboração de projetos e licitações, porque isso é que vai ser necessário. Quem está lá dentro da gestão nem sempre vai apitar jogo. Essa que é a grande questão. Nem sempre vai fazer tabela de jogo. E as pessoas acham que ainda a gente ainda vive nesse contexto. A gente está avançando bastante, esse sentimento, esse pensamento de gestão, ele já está contagiando órgãos, coordenadorias, diretorias, secretarias de esporte. A gente é muito influenciado por esse movimento e a gente tenta convencer e passar um entendimento para os nossos gestores, que são os gestores do nosso município, de que isso é necessário. E a gente sabe que é um processo lento. Cara, e é legal ouvir isso, vendo que o cenário do Brasil tem mudado muito para esse lado. Acho que os últimos anos de política do Brasil vem trazendo essa maturidade para as pessoas. Então a gente vê as pessoas exigindo muito mais pessoas técnicas para exercer, né, algumas funções. E dentro da sua atividade aí como diretor de esportes, aqui no Maracanã a gente tem como foco, né, assim, um foco não, mas que se destaca muito o handball. Sim. Através da LMD. Tem o clube agora, o Maracanã, aí, que voltou com tudo. Acesso aí para a Série B. O futsal, que a gente fez até a final. As finais do Municipal. Quais outros esportes que você, como diretor, vê que é potencial aqui, que as pessoas podem visualizar uma oportunidade que eu vejo que no seu caso, foi a chave da sua vida, foi o esporte, né? Sim. Te direcionou para as outras atividades. Quais outros esportes aqui no Maracanã que você fala que você já olha com bons olhos e que... A gente... Em janeiro a gente sentou para tentar traçar um plano estratégico de como a gente ia abordar a gestão, né? O nosso prefeito, Roberto Pessoa, como a gente ia abordar ele, qual proposta nós faríamos para sensibilizá-lo da necessidade de um projeto político para a Secretaria de Esporte que não ficasse centrado somente no futebol. Porque essa é a paixão nacional, existe
uma tendência lógica do futebol e do futsal ter os maiores investimentos. Eles são o maior público acessível. E eu não falo isso por senso comum. No final do ano passado a gente fez um cadastro municipal, a gente tem 68 entidades, 32 são de futebol ou de futsal, mais da metade. Tá? E eu sei que nem metade das equipes, clubes e entidades de futebol do município se cadastraram. Então, é o maior público. E, por ser o maior público, leva a maior demanda. Né? Mas a gente teve a preocupação de apresentar para ele uma proposta que não se centrasse nessa monocultura do futebol. Legal. E aí o secretário atual, o Thales Saraiva, e a equipe lá da Secretaria de Esporte, a gente montou um projeto que envolve não só as competições, como tradicionalmente ocorre, né? Campeonato Municipal de Futebol, basquete, Copa Metropolitana de Handebol, de vôlei, não só as competições, mas toda uma política que fomentasse a prática esportiva de uma forma geral. Por exemplo, a gente não vai realizar só eventos, a gente não deseja realizar só eventos, a gente precisa ter formação. Né? Então a gente discutiu com ele, por exemplo, a formação e a capacitação de 1.000 agentes esportivos em diferentes modalidades que vão do crossfit, cross-training, até o técnico orientador de caminhada e corrida de rua. Né? Por exemplo, a gente tem aqui em Maracanaú 5 a 7 vias para caminhada e corrida de rua excelentes, que são muito movimentadas todos os dias. E aí, por que não dar suporte de orientação, de cuidado, dica né, para essas atividades? Então, assim, passa pela realização de eventos, passa pela capacitação de pessoal, né, e pelo fomento ao esporte de alto rendimento. Né, que compreende aí os esportes coletivos, os grandes esportes, vôlei, basquete, handebol e futsal. O futebol, que na universidade, no meio acadêmico, a gente diz que o futebol não é mais esporte. O futebol é uma cultura, é algo muito maior que o esporte. Né? E as lutas, a gente tem uma abertura muito grande para as lutas, sejam elas as lutas olímpicas, né, que são as oficiais, que é o wrestling, que é a luta olímpica, o boxe, o judô e o karatê. Hoje são as 4 grandes lutas olímpicas. Mas a gente tem um potencial tremendo para esportes não olímpicos como a capoeira, que é algo da nossa cultura. Né? A gente tem uma abertura muito grande para o jiu-jitsu e para as artes marciais mistas, né? Para o MMA. Mas a gente ainda precisa sistematizar isso em torno de um núcleo. Porque essa falta de unidade, são tantos trabalhos. Quando a gente não consegue reunir esse pessoal para discutir qual formato atenderia a uma parte do grupo, a gente acaba caindo na ideia de que só está fazendo para esse grupo, só está fazendo para aquele, só faz por eles. E isso é muito ruim. E isso aconteceu em outras oportunidades, já aconteceu, né? E passou a impressão de que a gente não estava fazendo. Na verdade, estava fazendo, mas como não houve essa unidade, acabou que parecia que era algo particular e não algo em torno de uma política pública. Tornar de conhecimento ajuda muito, porque demais. A população, às vezes, por falta do conhecimento, não faz uso da ferramenta e, às vezes, ainda gera uma crítica que não é real. Eu, quando cheguei no Maracanaú, eu vi uma movimentação muito grande com o handebol. Conheci o pessoal da NMD, bati um papo ali, e eu falei, cara, esse município ama handebol. Aí depois eu fui conhecer o Maracanã de futebol. Sim. E aí eu vi, também existe um movimento. Depois eu vi o futsal. Então, assim, a partir que se torna comum de conhecimento, a gente vê que existe um movimento e que é saudável, é bacana. Um outro assunto que eu queria ver contigo, né? Essa parte social do Djandro. Acho que o primeiro dia que eu te vi pessoalmente foi numa live que estávamos ali arrecadando alimentos, logo ali no começo da pandemia, e eu vi que você tinha um envolvimento muito grande ali com aquele projeto, ali, com essa ideia do social. Como que você está envolvido, inserido nisso aí no município? Naquele momento lá que a gente se encontrou, fazia parte de um movimento com um grupo de amigos, né? E a live era do Adailson, a live não? Foi do Deixa de Caô. Deixa de Caô, exato. Pelo Márcio, lá da Associação do Novo Oriente. Né? E aí depois a gente se encontrou em outros momentos, não é isso? Engraçado, tu fala da veia social,
E aquele momento ali, na verdade, é algo que remete muito à minha vida de uma forma geral, né? Eu tenho uma ligação. E uma outra observação, né? Lá você estava de apresentador, mais Tava uma de função ainda. Pois é, estava de apresentador. Eu tenho uma proximidade com o pessoal aí do samba, do pagode, que já vem também da minha adolescência, né? Sempre gostei muito de música. A gente tinha um grupo na adolescência que era o Grupo Simpatia, que era eu, o Adailson, o Aécio, Sete Cordas, só que a gente era muito garoto, a gente era muita loucura. E naquela época era a época da swingueira, o auge da swingueira, e a gente organizou um trabalho para sair tocando, e a gente não tinha muito compromisso mesmo, então vamos ser felizes. E essa amizade que surgiu lá atrás, ela foi se arrastando até hoje, uma amizade muito legal. E no meio da pandemia, que a gente teve... muita gente passou por muita dificuldade, está passando até hoje. A gente ficou tentando formas aí, estratégias de ajudar de alguma forma. E cada um já estava fazendo o seu, né? A associação estava fazendo um papel, o Márcio estava fazendo outro. Eu tinha um grupo aqui que é a Resenha das 12. Resenha das 12 era uma parada que a gente fazia meio-dia só com amigos. E aí ficava no YouTube falando bobagem, tirando onda e pedindo cesta básica pro pessoal para fazer doação. E aí chegou um momento que cada um estava fazendo o seu, e se a gente juntasse, eu acho que o negócio poderia ser melhor. E aí veio aquela ideia daquela ação naquele momento, e foi a primeira vez que eu tive como apresentador. O pessoal acha que eu tenho uma facilidade de me comunicar, e aí eu comecei a ser chamado para outros eventos semelhantes daquele. Aí tive com o Adailson, tive com o pessoal do Meu Jeito em outra oportunidade, e foi muito, muito legal, muito legal. A coisa do social... Eu venho de projeto social, né? Eu sou um atleta, inclusive, que surgiu de projeto social, que era muito difícil. E, inclusive, quando o poder público não consegue sanar todas as carências que a sociedade possui, todas as demandas, esses movimentos normalmente surgem, né? E eles são muito necessários, eles têm uma relevância, uma importância muito grande. E aí, esse movimento que a gente criou agora, recentemente, demanda disso, né? Não dá para o poder público abraçar tudo. Por isso que a tomada do poder público tem que ser muito responsável. Porque como ele não consegue abarcar tudo, ele tem que ter uma consciência do que é prioridade, do que vai atender a maior parte do público, sabe? Do que é transparência. Então, assim, por não atender todos, a decisão tem que ser muito acertada. E às vezes as pessoas também não compreendem que precisa ser dessa forma. Mas eu gosto de ajudar, gosto de pensar como fazer. Levei até uma chamada ultimamente, porque às vezes você está pensando tão longe, ajudar a pessoa tão longe, e às vezes a pessoa que mais precisa estão aqui do seu lado e você acaba desprezando. Mas porque a velocidade, né, cara, das coisas e a tensão com que se vive, a gente acaba verdadeiramente sendo displicente em alguns aspectos. Mas eu curti bastante e estou disposto aí a novos projetos, novas ideias. A gente vai construir coisas novas. Mas aí, o Djando apresentador ou o Djando pagodeiro? Qual que se deu? Qual que vai melhor aí? Qual é mais aceito aí? Eu acho que eu vou ficar com o Djando apresentador, mas não porque eu tenha essa pretensão, mas é porque se encaixa muito com o que eu faço. Eu sou professor, dou aula, me comunico com meus alunos e eu utilizo essa oratória e esse discurso para atingi-los, para cativá-los, para envolvê-los. Então eu sou meio que apresentador. Toda aula tem que ser um show. Toda aula é uma palestra, né? E acabo utilizando isso na secretaria, com o que eu faço também, né? O Djando Pagodeiro é mais difícil, porque demanda tempo, demanda uma hora de lazer que está cada vez mais escassa, mais escassa, e aí eu tenho que priorizar também outras pessoas. Mas o pagodeiro não sai de mim, não. São minhas amizades, é minha cultura também, sabe? Eu gosto muito da coisa do samba e do pagode, pela historicidade, pela negritude, sabe? Pela construção social que o movimento representa. E gosto de me posicionar e me colocar junto desse público, junto desse grupo. Muito bacana, mano. Cara, mas assim, no seu meio tempo aí de pagodeiro aí, quais as suas referências? Só para eu pegar aqui uma deixa aqui, de algo aqui que eu fiquei sabendo aqui. Cara, quando a gente começou, foi quando, na verdade, eu sempre gostei de cantar. Fazia no karaokê, cantava de tudo.
As primeiras vezes que eu me apresentei foi com banda de rock de fundo de quintal, meu irmão tocava violão, os dois colegas da rua bateria e guitarra. Eu cantei Renato Russo durante muito tempo, Legião Urbana durante muito tempo, aí foi Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, no início, quando eu comecei a gostar de música. E aí depois que eu conheci, aí a gente entrou no movimento do pagode, os caras me viam cantando e diziam, cara, vamos cantar swingueira, aí foi aquela época do Harmonia do Samba, do real mesmo, você dançava igual o Xande do Harmonia do Samba? Cara, eu não sei se era igual, mas eu sei que eu dançava. Aquela calça que balança, nossa senhora. E depois, aí esse movimento enfraqueceu, né? E aí eu comecei a ouvir mais, né? E eu gostava de cantar coisas bem elaboradas. E aí fui pro samba mesmo. Aí fui Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Fundo de Quintal. Eram letras mais elaboradas, um entendimento e um pensamento mais bem elaborado sobre a cultura do samba. Li bastante na época, sabe? Então me apaixonei pelo samba. E durante muito tempo eu fui até resistente ao pagode esse mais romântico e tal. Mas sempre gostei também. Mas se você perguntar assim, Dejano, vai pro samba ou vou pro pagode? Cara, vou pro samba. Porque é um ambiente. Eu me identifico mais e tal. Mas hoje eu já curto tudo. Vejo essa galera que eu vi começar, Meu Jeito, Adailson, lá atrás, sabe? Também construindo projetos magníficos e com uma dedicação tremenda em torno do que acreditam. E eu tô lá, todo lado, tô torcendo, tô acompanhando, mas hoje eu tô aqui, sentado como espectador. Cara, o mais bacana, né, mano? Você é um cara eclético, dono de uma rica bagagem, então, da música, ao esporte, ao social. E, assim, seu posicionamento político... Como que você trabalha isso? As pessoas perguntam para você sobre política, as pessoas tentam trazer isso de você assim. Na última eleição mesmo, você acha que você teve assim, um fator decisivo na opinião de algumas pessoas? Você acha um influenciador político? Se eu me acho um influenciador político, eu acho que sim, eu acho que eu posso me dizer um influenciador político. No entanto, eu não faço questão de utilizar isso ao meu favor. Eu acredito que, até como professor, eu sou adepto de uma educação onde você apresente as possibilidades. Tá? Olha, tudo isso aqui é possível. Analisa o contexto, analisa a ideia e tenta tomar a decisão mais coerente com o que tu acredita. Né? Parece um negócio meio utópico e tal, e o é também, de certa forma, mas... E as pessoas às vezes cobram. Né? Mas nos últimos anos eu tenho me visto hoje um ser político, mas com uma responsabilidade acima disso. Sabe? Quando eu por exemplo, eu já tive, não tenho pretensões de concorrer a cargo político, a vereança ou qualquer coisa do tipo, mas eu tenho consciência de que eu preciso me posicionar dentro de um determinado projeto para poder me alinhar com as ideias desse projeto e tentar avançar no que é também, além de um pensamento que eu tenho para o todo, algo particular, porque é o que te move, é o teu desejo, a tua vontade de fazer, a tua vontade de interferir, de contribuir de alguma forma. E se você está fora do processo, isso se torna bem mais difícil. Tá? Bem mais difícil. Então, muitas das convicções que eu tenho, políticas, elas... para algumas pessoas podem parecer contraditórias, mas na verdade não, é só um realinhamento. Eu ainda continuo pensando muita coisa do que eu pensava 10, 15 anos atrás, eu só mudei de estratégia. Né? Sem ferir ninguém, sem deixar de respeitar ninguém, sem me trair. Tá? Então é mais ou menos por aí. Né? Já fui pra rua, já levantei bandeira, já gritei contra o impeachment, sabe? Nossa, muita coisa. Se você muito ativo, já fui né? bem mais participativo e confesso que até muitas vezes sem muito entendimento do que fazia. E aí foi necessário analisar todo um contexto maior para perceber que dá para ser feito de outra forma, inclusive. Tá? Mas se for necessário, a gente vai para a rua de novo. A gente faz. Cara, muito bacana. Eu queria finalizar aqui com você... Deixando aí uma saudação aí a toda a galera do esporte, né? Já que você é nosso diretor de esporte aqui no município, né? Deixar uma fala aí. E se puder também, né?
chamar aí os seus seguidores, aí a galera que te acompanha, para nos acompanhar, porque acredito que essa ferramenta que nasce aqui através da EDS vai servir muito para pessoas como você aí, que está à frente aí de alguns trabalhos no município. Beleza. Para os desportistas, né, que acompanham o trabalho da gente na Secretaria de Esporte, vou dizer que a gente está entrando num novo ano de 2021 com muitas ideias, com muitas expectativas. E a gente está saindo de um momento muito difícil. Então a gente vai viver aí essa turbulência de um novo ano, de muitas expectativas e de um momento muito difícil que precisa ser superado. O que eu posso falar em relação à Secretaria de Esporte e ao que a gente precisa fazer é que a Secretaria de Esporte vai estar engajada no diálogo com os desportistas, tá? Para trazer essas demandas que são necessidade da população de uma forma geral para junto da gestão e para buscar as melhores saídas, tá? Não se consegue construir algo tão grande sem o primeiro passo. A gente está dando esse primeiro passo. Então, assim, o secretário Thales Saraiva, o Marcelo, o Jean, o Wilson, a equipe que já está lá na Secretaria de Esporte, a gente se reúne diariamente para traçar ideias, para buscar quem são as pessoas que a gente tem que contatar, quais são os projetos que a gente precisa startar, o que vai ser feito no dia 2, que essa pandemia definitivamente estiver superada. A gente sabe que ela não some, mas ela vai ter que ceder espaço para a vida, porque é isso que move a humanidade. Tá? E aí no dia 2 a gente vai estar preparado para tocar tudo isso. Vai levar um pouco de tempo, mas não vai faltar compromisso, não vai faltar responsabilidade, né? E eu acredito que isso é uma marca minha, inclusive. Foi assim que eu construí minha trajetória como atleta, como profissional, e é isso que eu vou levar daqui para frente. Tá? Eu não vou substituir algumas coisas que eu acredito em detrimento de uma particularidade ou de uma falha que pode ser evitada. É isso. E a todos que acompanharam a gente até agora, continua acompanhando a EDS aí no canal do YouTube, nas redes sociais. É um projeto que veio para ficar. Entre em contato também, né? Diretamente. Vem aqui bater um papo, conhecer de perto como é que funciona a estrutura, porque isso aqui é o futuro. Jandro, muito obrigado, irmão. Valeu, Só cara. tenho a agradecer. A gente encerra, né, mais esse podcast aqui, agradecendo aos parceiros, apoiadores do projeto, a pessoas aí, como o de Jandro aí, que está vindo, já tem algumas outras pessoas agendadas, e fica acompanhando, fica ligado, que a gente tem muito ainda para bater papo aqui. Falou? Valeu. Valeu, gente. Podcast Maracas.